Meu celular tá muito escuro, tem alguma coisa. Sim, agora sim. Agora acho que tá bom. Já estamos ao vivo. Já entramos, né? Pode começar aí, gente. Boa noite, pessoal! Como estão todos vocês? Nós estávamos com saudade, né, das nossas lives. E como que vocês estão aí nessa sexta-feira maravilhosa? Oi, pessoal, boa noite. Estamos de volta, ainda com um processo pós-feriado. E aí, hein? É isso aí, gente. Hoje nós trouxemos um tema que eu acho super pertinente, maravilhoso, né, Lô? Sim. E não sei o que vocês estão achando, fala aí pra gente. O que você aí de casa precisa deixar ir? Quantas coisas a gente vai acumulando, não só material, mas emocional, físico. E aí, o que você gostaria de realmente liberar para você ter sucesso na sua vida, ter alegria na sua vida e deixar entrar o novo, que é o que a gente sempre fala, principalmente com coisas materiais. Será que com a parte emocional também é assim? Pois é, Lô. Eu quero perguntar mais uma vez para você aí de casa já ir refletindo sobre o que você aí precisa deixar ir e do que você precisa desapegar na sua vida. Será que você sabe? Você sabe, Lô? Eu estou aprendendo a desapegar. Tem muita coisa ainda que tá meio amarrado. E a gente tem essa mania de acumular. Então a gente acumula coisas, a gente acumula sentimentos, acumula emoções e acumula sensações do que a gente já viveu no passado. E a gente ainda fica querendo viver no hoje. Então, a cada dia eu aprendo um pouquinho e deixo liberar um pouquinho. É isso mesmo, pessoal. Faz parte, né, da nossa vida. Nossa vida é cíclica, né? Nós estamos sempre no processo de coisas novas entrando, no processo de desenvolvimento. Então, é necessário deixar ir algo, né? E eu vou iniciar essa live maravilhosa, primeiramente dando uma boa noite pra Josi e pra Fátima. E, pessoal, vai comentando aí se vocês estão ouvindo bem, se tá ótimo o som para você aí de casa, tá bom? Então, eu quero trazer, né, uma reflexão que eu achei interessante e pertinente para nossa live hoje. Segundo a tradição budista, é importante reconhecermos a natureza impermanente da vida. Tudo está em constante mudança, pessoas vêm e vão e as estações se transformam e as circunstâncias se alteram. Bom, pra mim é super verdadeiro isso, eu super acredito. E você? Eu acredito e vou um pouco mais além. As estações do ano fazem com que a gente reflita também. Então, cada momento da nossa vida é como se a gente estivesse em um momento dessa estação do ano. Então, temos a primavera, o verão, o outono e o inverno. Em qual momento você se encontra? Você está florindo, você está repassando muita energia, você está se interiorizando mais, você precisa ficar no teu momento mais enlutado, como se fosse, né, a questão do inverno, que é aquele tempo mais frio. Ah, Elô, mas aqui no Brasil a gente não tem todas essas estações. Do jeito que realmente elas são descritas, realmente aqui no Brasil a gente não tem. Mas a gente sente diferença em um tempo mais nublado, em um tempo mais ensolarado. Então eu acredito muito que a nossa vida tem essas fases e tudo se assemelha com a questão da natureza. Então se a gente conseguir olhar um pouquinho a mais, a gente vai ver que cada momento a gente se encontra em um processo. E é normal. Eu, por exemplo, há um mês atrás mais ou menos, eu estava num outono profundo, me olhando, me reconectando para que eu pudesse realmente sair e poder florescer na primavera e no verão, como forma de comparação.
É isso mesmo, Elô. Por exemplo, nós mulheres, né? Nós temos os meses que nós entramos no período, né, da TPM, um período lá menstrual. Esse é um período que a mulher fica mais reclusa, ela quer ficar um pouco mais quietinha, quer ficar um pouco mais com ela mesma, né? Vivenciando ali aquele processo corporal e também de interiorização da mulher, que é um novo ciclo. Assim como também quando nós chegamos próximos do nosso aniversário. Também, geralmente, nós temos aquele momento, né, reflexivo, como que foi o ano anterior e quais são as expectativas para o próximo ano que vai se iniciar, né, o novo ciclo. Assim como nós já estamos quase nos aproximando do final do ano. Todo mundo começa já a refletir, né, como que foi o seu ano, fazer aquela retrospectiva e também, depois do Natal, começar a planejar o ano novo que vai se iniciar. Então faz parte da vida, né, nós estarmos sempre nesse processo de reciclagem, né, tanto interna quanto externamente, né, Lu? É isso mesmo, e a gente está sempre em processo de construção, por menor que seja aquele processo, mas é sempre algo novo que você está aprendendo. Então, mas eu acho não, você está sempre aprendendo, e isso constrói. Mas como que a gente vive construindo se a gente carrega e não deixa fluir aquilo que já aconteceu lá atrás? Aí fala assim, foi uma experiência. Ok, mas o que você fez com essa experiência? Você tem buscado isso e visto isso como uma experiência positiva, negativa, ou você tem vivido aquilo e empacado todo o seu processo na sua vida? É isso mesmo. Na realidade fluida, aprendemos a encontrar a paz ao aceitar as coisas como são. O sofrimento surge do nosso apego ilusório a querer que as coisas, pessoas e situações impermanentes permaneçam permanentes em nossas vidas. Então aí eu pergunto, ao que você está apegado? Que talvez já tenha deixado de existir, já não exista mais, já não pertença mais à sua vida ou a você mesmo, e você não quer deixar ir. Reflita um pouquinho sobre seus apegos. E apegos, gente, está relacionado a tudo, seja objetos. Às vezes quebrou um objeto na sua casa e você não quer jogar fora. Não vou jogar fora não, isso daqui é uma recordação da minha avó. Sua avó já morreu há 30 anos e você tá lá com o negócio quebrado na sua casa. Eu fui demitido de um emprego numa situação constrangedora há 15 anos atrás e eu vivo falando dessa situação para as outras pessoas, né? Vivo revivendo essa situação traumática. Isso é um tipo de apego. Eu discuti com uma prima 10 anos atrás, 5 anos atrás, e eu fico revivendo aquela discussão. Toda vez que encontro a família, eu quero falar porque aquela dor ainda está latente aqui dentro. Pois é, você está carregando essa dor, carregando essa briga, essa discussão há quantos anos, né? Eu divorciei há 10 anos e eu vivo falando mal do meu ex ou da minha ex, né? Quantas vezes você se encontra com as pessoas para falar mal do seu ex, do ex-namorado, do ex-amigo, né? Da ex-sogra. Então para pensar, né? Quais são os seus apegos? Ao que você está apegado, precisa deixar ir. Às vezes você está trabalhando em um ambiente qual você já está saturada, e você não vive reclamando daquele ambiente, do seu chefe, do colega e tudo mais. Você quer sair daquele ambiente, já se tornou até uma pessoa tóxica no ambiente, porque você só vive reclamando, mas não tem coragem de pedir transferência, não tem coragem de pedir demissão, arrumar um outro emprego, ingressar numa nova carreira, mas fica ali reclamando e falando. Só que você não percebe que o novo não entra porque você não está deixando ir o que já era para ter ido faz tempo. Quem aí se identifica? E um outro detalhe também, quando a gente está falando disso, a gente está pensando, e pode trazer até um pouco para a minha área, da questão de pensar com quantos quilos você estava 10 anos atrás. Então assim, eu guardei uma calça que eu vou entrar nela, porque há 10 anos atrás eu entrava. Quem nunca? Levanta a mão, quem nunca? E aí a gente deixa de viver o presente
para viver o passado e esquece do futuro. Porque o que aquela calça te representa? Às vezes nem tá mais na moda. Pois é. Ai, Elô, mas a moda quem faz é você. Não, tudo bem, concordo, mas tem roupa 10 anos atrás que não faz sentido nenhum hoje, gente. Né? Aquelas calças cintura baixa, que não é nem de 10, é mais. Tempo, não faz sentido. Mas você quer, então você vive aquilo numa intensidade tão grande que você esquece de viver hoje. E aí você fica triste, se decepciona, porque você também não vai ter o mesmo corpo que você tinha 10 anos atrás. Mesmo que você queira. 10 anos atrás eu tava com 26 anos, eu não tenho o mesmo corpo que eu tinha. E eu falo, gente, de pensamentos, comportamentos também, o que já está obsoleto na sua vida, né? Que já é antiquado, não serve mais para você. Não serve mais para a pessoa que você se tornou, que você está se tornando. Muitas vezes já tem hábitos lá antigos que você já entendeu que não funciona, que não é bom para você. Não te faz bem e você ainda continua, né, insistindo em manter esses hábitos, esses comportamentos. E, gente, eu vou entrar agora numa situação até um pouco polêmica e desagradável. Às vezes, pessoas. Você, às vezes, tem amizades, tem colegas que não combina mais com a pessoa que você está se tornando e com os sonhos, os objetivos que você está almejando. E com o processo que você passou na sua vida. Às vezes aquela pessoa, ela seguiu rumos diferentes, você outros, e aí você se encontra e quer forçar aquela amizade. Os pensamentos não têm conexão nenhuma. Os objetivos, comportamentos, você quer ficar forçando. E isso, às vezes, até propriamente dizendo, dentro da família. Às vezes eu tenho um primo, um tio, que faz tempo que eu não vejo, de repente ele vem morar próximo de mim, não sei lá o que acontece, e eu quero forçar aquela convivência, que às vezes não é agradável. E muitas vezes não é nem por não ser agradável, não tem conexão nenhuma, não faz sentido. Por exemplo, né, vamos entrar um pouco até na área da Elô. Eu quero fazer dieta. Também é um pouco polêmico isso daqui, tá? Quero fazer dieta. E eu tenho uma colega, um irmão, que come de uma maneira totalmente desregrada e que não é saudável. E eu ando com aquela pessoa todo dia. Todo dia eu vou almoçar na casa, por exemplo, da minha mãe. Minha mãe tem uma alimentação totalmente contrária ao que eu estou buscando para minha vida. Você acha que vai facilitar o meu processo de mudança ou vai dificultar? Com toda certeza vai dificultar, né, amor? Com certeza. E você aí, tá sempre vivenciando algo negativo pra você. E por dependência emocional, aí nós já estamos agregando outros assuntos, você persiste naquela convivência cotidiana que está atrapalhando o seu desenvolvimento alimentar, a sua mudança, né, a sua escolha. Mas por quê? Não vou magoar minha mãe, né, meu amigo, ou eu quero parar de beber bebida alcoólica, ou reduzir. Eu tenho um colega que, olha, mama, né, direto, a pessoa bebe e fica me convidando, vamos sair pra beber, Elô, amigo, vamos lá, não sei onde. E você está em um processo de mudança, você quer eliminar o álcool da sua vida, ou reduzir, que seja. Mas você mantém aquele colega todos os dias do seu lado e você sai junto e tudo mais. Vai dificultar, gente, é a realidade. Não tem como colaborar, não tem como facilitar o seu processo. Então na vida são escolhas, o que você está almejando, o que você está objetivando, o que não faz mais sentido com a vida que você está construindo, com o ser humano que você é hoje. E não adianta a gente vir com essa questão, tá faltando força de vontade. A gente precisa entender o que acontece para você não conseguir querer largar aquela situação. Sim. Então, assim, se meu amigo chama para eu beber e eu quero, né, parar, mas esse meu amigo me convida e eu me permito ir com ele e consumir a mesma quantidade ou até mais e assim por diante, o que isso me proporciona? Porque depois não adianta chegar e falar assim, é porque eu sou fraco. É porque se eu não comer, a minha mãe vai ficar triste. É que o meu esposo não tá de dieta, mas eu estou. Então, o que você está deixando de olhar para você? É isso que a gente tá falando aqui. Porque
Porque às vezes as pessoas vêm com essa questão de foco, força e fé. Se fosse só isso, né, a coisa seria muito boa. Mas não é. Porque isso é um problema de fundo emocional. Então, gente, essa questão do apego, né, da dificuldade de deixar ir, de transmutar ciclos, né, está muito relacionado à dependência emocional. E dependência emocional não é só sobre pessoas, é sobre lugares, sentimentos, sobre N coisas. Então, pare para pensar o quanto você está dependente emocionalmente de alguma coisa que está dificultando esse seu deixar ir, esse novo processo, ou de você se permitir entrar em novos processos na sua vida, né, Elô? Isso mesmo. Então vamos lá. Quando nos apegamos a relacionamentos, que é o que eu acabei de abordar junto com a Elô, objetos ou estados mentais e de espírito passageiros, criamos expectativas e nos iludimos. Entretanto, quando entendemos a transitoriedade de tudo, abrimos espaço para o novo em nossas vidas. Então, ou seja, entender que tudo é transitório, né, Elô? Tudo faz parte da mudança, do nosso processo evolutivo, nós mudarmos, as coisas mudarem, situações, lugares, pessoas, né? Às vezes você está aí almejando uma nova carreira que vai demandar de você mudar de cidade, mudar de casa, né? E muitas vezes você está apegado àquela cidade, está apegado à sua casa, está apegado a pessoas que fazem parte daquele ambiente, daquele lugar. E você não se permite crescer profissionalmente por causa dos seus apegos. Então, olha o quanto o apego, a dificuldade de deixar ir, impede o nosso processo evolutivo em várias áreas da nossa vida, né, amor? E aí a gente tem uma frase, né, que o povo gosta de falar, né? Eu nasci assim, vou morrer assim. A síndrome de Gabriela, né? Será, gente? Não é? A gente tem estudado tanto, tem lido tanto, tem tanta tecnologia hoje, tem tantas coisas que há 10, 20, 30 anos não tinha, e ainda a gente continua falando que a gente nasceu assim, vai morrer assim. Se tudo se transforma, se tudo é possível mudar, a gente nota pela mudança climática. Olha como que tá esse calor hoje, agora, né, com chuva, vento, pelo menos para nossa região aqui. Então, se isso muda, como que a gente pode falar que você não vai mudar? Utilizando, né, o gancho aqui do exemplo da Elô, gente, para pensar na natureza. A natureza, ela necessita de várias estações para ela evoluir, certo? A árvore, quando ela está se formando a planta, né, ela necessita da terra, dos nutrientes da terra, necessita do calor, necessita da época mais seca, né? Necessita da época mais chuvosa, da iluminação, da fotossíntese. Então, ou seja, tudo isso agrega para que essa planta ela cresça, se desenvolva de uma maneira saudável, né? E dê frutos, né? Então, ou seja, nós também necessitamos de tudo isso. Nós necessitamos desse processo de desenvolvimento, de você se permitir se conhecer, se entender. Você precisa, depois de se conhecer, se entender, dar passos diferentes, ir em busca de novas situações, novos lugares, novas possibilidades, novas pessoas. E muitas vezes nós ficamos apegados e isso vai fazendo com que gere várias situações de até mesmo você se sentir, vai criando vazios existenciais. Você não se permitir ingressar em novos ciclos, em novas situações, vai fazendo com que você se paralise. E isso não é natural da vida, não é natural do ser humano. Nós precisamos nos desenvolver, isso faz parte, a vida nos empurra. Parem para pensar quando você demora para tomar uma decisão, se a vida ou alguém não toma essa decisão por você, né? Às vezes você está passando por um processo, digamos, eu estou trabalhando em um lugar e eu estou almejando um novo trabalho, uma nova área. E eu vou lá e passo por um processo de seleção, né, uma entrevista e tudo mais, e sou aprovada. Aí eu fico insegura, né? Eu fico insegura se vou, se fico, né? E o que acontece?
A empresa nova, lugar novo, espaço novo no qual eu fui aprovada, que está lá a minha vaga garantida, tem um prazo. E eles estipulam um prazo para eu me organizar, para eu ir para aquela empresa. E o que acontece? Eu estou insegura e eu não tomo nenhuma decisão. O que essa empresa, esse lugar novo vai fazer? Vai ceder a vaga para uma outra pessoa? Eles não vão esperar para o resto da vida. Então, as situações da vida são a mesma coisa. O mundo está lá, a Terra está girando, tudo está acontecendo e você precisa se posicionar perante a vida. Uma frase que eu venho falando bastante nas minhas redes sociais: a vida é justa e a vida espera sempre um posicionamento seu para ela saber para onde ela vai te levar. Só que quando você não se posiciona, qualquer lugar serve, né? Então a vida vai te dar qualquer coisa ou não vai te trazer nada. Você vai ficar à mercê do que as outras pessoas trazem para você. E depois você reclama. Isso. Então, quais são as suas escolhas? Será que você está fazendo escolhas? Escolhas envolve deixar ir algumas coisas, né? Será que você... O pessoal interage com a gente, Cidinha, Fátima, Lilian. Vocês conseguem deixar ir alguma coisa? O que está faltando deixar ir? Estão com dificuldade de deixar ir? Cleo... Vocês estão, pessoal? Como que estão os processos aí das suas vidas, né? Será que você é aquela pessoa que simplesmente não toma decisões e deixa a vida decidir por vocês? Boa noite, Cidinha. Alguém comentou ali. A Cláudia Souza. Ah, não. Tá assistindo. Então, pessoal... reflitam, né, como que estão os processos aí em relação à vida de vocês, né, porque isso é algo muito importante, muito relevante e que influencia em vários aspectos em relação às nossas vidas. Muitas vezes, dentro dos seus relacionamentos, você precisa deixar ir a pessoa que você era quando você era solteira para a pessoa que você vai se tornar agora quando você se casa ou entra dentro de um relacionamento, está namorando. Às vezes nós vemos conflitos dentro dos relacionamentos porque um dos parceiros quer continuar mantendo comportamentos de quando ele estava sozinho ou sozinha. Então nós precisamos compreender os nossos processos, compreender o que não cabe mais para os espaços onde nós estamos adentrando, para as situações que nós estamos almejando em nossas vidas. Nós dizemos muitas vezes almejar algo, eu quero transformar a minha vida financeira. Mas você está disposto, disposta a aprender sobre finanças, né? Educação financeira? Muitas vezes nós queremos a mudança, mas nós não queremos o processo que a gente vai ter que passar. E quantas vezes você aí olha para a vida de alguém, algo que alguém conquistou, um carro novo, um trabalho novo, né? Um relacionamento novo, e você fala assim, nossa, por que só aquela pessoa? Por que comigo não? Mas será que você está disposto, disposta a passar pelo processo que aquela pessoa passou para alcançar o que ela conquistou? Inúmeras vezes também pessoas que se desenvolvem, né? Buscam estudar, buscam fazer cursos, ter novos conhecimentos, mas elas não querem mudar o comportamento. Então, gente, nós temos que entender que uma coisa é junção da outra. Às vezes você adquiriu um conhecimento, mas você não quer se arriscar profissionalmente falando. Você fica esperando que a vaga ou que algo caia do céu para que você ingresse numa nova carreira ou que você seja reconhecido profissionalmente falando. Você entra num relacionamento muitas vezes idealizando, né, com expectativas. Agora eu achei o homem da minha vida, a mulher da minha vida e será um conto de fadas, eu não preciso fazer nada, só amar intensamente falando. E você não quer se desenvolver como ser humano, porque você está adentrando em um relacionamento com uma pessoa que se forjou, que teve experiências diferentes das suas, uma pessoa que é totalmente complexa e diferente de você, que funciona diferente de você.
Mas você não quer aprender um pouco mais sobre relacionar-se, um pouco mais sobre você, como você funciona, para que vocês dois possam identificar uma maneira de vocês interagirem que seja positiva e que some para ambas as partes, né? Que seja construtiva para as duas partes. Uma maneira de vocês lidarem melhor com as suas diferenças e que essas diferenças possam se somar e construir uma nova vida frutífera e boa para as duas pessoas. Nós entramos muitas vezes no relacionamento almejando somente sermos atendidos. Eu vou ser amada, cuidada, né? Vou dividir as contas, ele vai pagar minhas contas, ela vai me ajudar de tal maneira. Mas será que você está disposta a abandonar as suas expectativas, abandonar muitas vezes os aprendizados que você teve lá atrás com a sua família para você aprender novas coisas com o seu parceiro? E ressignificar os traumas que você tem nos relacionamentos anteriores. Isso, eu postei hoje, acho que foi no status no WhatsApp, quais são as crenças familiares suas que você está precisando desapegar, mandar embora. Você sabia que em todas as famílias há situações ruins? Toda família tem defeitos, gente. Seu pai e sua mãe não foram perfeitos, seus avós muito menos, seus bisavós muito menos e você muito menos. Só que, para que você se torne um ser humano melhor, para que você construa relacionamentos melhores e evolua como ser humano, muitos aprendizados que você obteve com seus familiares, com seus pais, você vai precisar deixar ir para que você evolua, para que você cresça no seu processo de vida. E que ensine, se você for mãe, né? Ensine a outras pessoas e até mesmo outras gerações suas. Vou trazer exemplos disso que eu tô falando pra vocês. Em muitas famílias, principalmente brasileiras, nós não temos educação financeira. Eu mesma não tive. E o que acontece? Nós temos muita crença enraizada de que o dinheiro é sujo, toda pessoa rica é mau caráter. A pessoa que tem dinheiro é metida, é soberba, é arrogante, não é uma boa pessoa. Então, se existiram crenças assim na sua família, que foi passado para você, que você ouviu quando era criança, está na hora de você eliminá-las. Por quê? Porque isso vai afetar a sua vida financeira. Não tem como você almejar ser bem-sucedido ou bem-sucedida financeiramente falando se você acredita que toda pessoa que tem dinheiro é uma pessoa mau caráter. Não é congruente, entende? É como se um fosse pra direita e o pensamento fosse pra esquerda. É mais ou menos assim. E às vezes a gente quer situações novas na nossa vida, mas a gente não quer abandonar esse tipo de crença. E uma outra situação também, Gi, que eu tenho até visto, né? Porque as tentantes, né? As mulheres estão tentando engravidar. Então, depois de pandemia, tudo, então elas estão se sentindo mais seguras agora. Mas eu tenho até conversado bastante referente assim, você sabe que vai morrer uma mulher pra nascer uma mãe. E isso também é desapegar. Porque nos 40 dias, não adianta você querer ser quem você é. Mudar, né? Não adianta, você vai precisar desapegar. E você sabe, Lu, que eu estava conversando hoje com uma amiga minha, que ela falou assim, ela estava atendendo uma gestante e essa gestante, ela estava depressiva, né? E o que acontece? Muitas vezes você está passando por uma fase nova, só que você está entrando numa fase nova inconsciente. E a gente faz isso em várias situações, viu? Seja quando eu decido ser mãe, seja quando eu decido entrar num relacionamento afetivo amoroso, decido me casar, né? Decido me mudar, seja de país, qualquer outra coisa. Nós muitas vezes tomamos decisões sem a consciência das mudanças necessárias para adentrar naquela nova fase. E quando uma mulher toma a decisão de se tornar mãe, muitas vezes ela está se decidindo, né, a gestação, decidindo ter um filho por motivos que não são os corretos. Sim. É algo inconsciente.
Ah, eu quero porque minha família está pedindo que eu tenha filho, todo mundo está me cobrando. Ah, eu quero porque a igreja, né, fala que nós temos que reproduzir, temos que dar frutos. Eu quero porque minha mãe quer ou porque meu marido quer, mas eu não gostaria de ser mãe. Eu quero porque eu já estou casada há 10 anos. Porque já está passando da idade, né? Já estou ficando velho, eu preciso ter filhos. Então, assim, é preciso compreender os seus porquês. Porque a grande probabilidade de uma mulher que está querendo ser mãe por esses motivos vir a desenvolver uma depressão pós-parto é muito grande. Porque não são os motivos adequados. Não ideais. Sustenta, né, Gia? Como se fosse um alicerce de uma casa. Isso. Ele não vai sustentar. Isso Aquele mesmo. motivo seu é muito raso. Nossa, Elô, você tá falando isso? É verdade, não sustenta. Porque depois quando vira as dificuldades da maternidade, né? Qual a força que você vai ter para auxiliar o seu filho, para educar o seu filho, para suportar ele chorando, as noites de falta de sono, de noites mal dormidas, né? Então, assim, o motivo tem que ser algo muito maior. E qual seria um motivo maior para trazer mais clareza? Porque eu quero dar amor. Eu quero passar adiante os meus aprendizados. Eu quero poder trazer uma pessoa para esse mundo na qual eu vou contribuir para a vida dela, para que ela se torne um grande ser humano, né? Para que eu possa emanar os frutos, os grandes conhecimentos que eu obtive e passar à frente. Esses são motivos nobres. Então a gente precisa entender, né, quais são os nossos porquês também. E o porquê também que você quer ficar apegado a algo que você tem hoje, que você sabe que está te fazendo sofrer. Então, nós não estamos aqui para trazer julgamentos, mas sim para fazer vocês refletirem. Por quê? Porque é algo que eu faço também cotidianamente em relação à minha vida, a Elô também. A gente precisa entender o porquê das nossas escolhas. Porque, como eu disse anteriormente, quando eu não sei para onde eu estou indo e o porquê que eu estou fazendo o que eu faço, qualquer coisa me serve. Mas será que qualquer coisa vai me fazer feliz? E pode ser que naquele momento essa qualquer coisa, por você não conseguir identificar, te faça. Mas não sustenta por muito tempo. Isso mesmo. Então, sabe, me faz feliz estar nesse ambiente de trabalho porque eu ganho bem. Vamos falar assim. Eu ganho bem. Tá, mas o que mais esse trabalho te proporciona? Ah, só isso. Não é sustentável. Hoje você vai ficar bem, daqui a pouco você já está estressado com o teu trabalho. Então não sustenta, não adianta. Às vezes a gente fala assim, não, ela sustenta. Não sustenta. Começa a olhar para si próprio. Começa a olhar o que você tem agregado para a tua saúde, para a tua vida, para o teu emocional. Ah, mas eu estou ótima. Ah, tem dormido? Não. Ah, então a gente já vê que não tá bem. Então são alguns pequenos sinais que várias coisas e situações acabam mostrando pra gente. E assim, uma maneira de você identificar aonde, né, você precisa trazer mudanças e deixar ir, é só você refletir um pouquinho como a Elô trouxe. Por exemplo, vamos trazer a área da saúde, né? Saúde física e emocional. Como que está o seu corpo? Você está sentindo dores, desconforto, né? Tem algum problema físico? Você está dormindo bem? Como que está a sua alimentação? Se nenhuma dessas áreas ou uma dessas áreas não está legal, é porque não está 100%. Está precisando trazer mudanças aí para a sua área física e emocional. E uma coisa está ligada à outra. Não tem como a gente chegar e falar assim, ai não, é só minha saúde do meu estômago. Não dá, tem coisa que não fecha. Eu vou trazer até um exemplo legal aqui para o nosso trabalho em conjunto, né, Elô? Nós temos alguns atendimentos que nós atendemos juntas. Então, assim, a cliente vem com uma questão de sobrepeso para Elô. Só que ela identifica que aquele sobrepeso não está só relacionado com a alimentação. E muitas vezes aquela cliente, ela não está conseguindo se alimentar bem justamente por causa de uma questão emocional. E quando há uma situação específica que causa ansiedade e vem
como resultado do excesso de peso, se não trabalhar em conjunto, tanto o lado emocional quanto o lado nutricional, não vai resolver. Ou como a Elô falou, não vai se sustentar. Ela pode fazer uma dieta radical, mas daqui a pouco ela vai ganhar o peso novamente, porque não vai manter. Porque ela não conseguiu trabalhar aquela situação emocional. O fundo do problema, Isso. né? A raiz do problema que a gente fala. Que é como se a gente fosse trazer, vamos falar do alicerce de novo. É como se você fosse construir uma casa e o terreno tá todo desnivelado, mas você é teimosa ou teimoso e vai lá e tenta construir. Vai sustentar aquilo, gente? Ah, mas sustenta, porque o meu pedreiro não vai sustentar. Não adianta. Não adianta, é preciso olhar para você como um todo. Então, voltando, a área da saúde e do emocional, você precisa ver como é que está aí. Sua alimentação, seu sono, né? Seu corpo, se tem dores, se tem, gente, alguma das questões aí não estão 100%, é porque precisa de ajuste, precisa deixar ir algum comportamento e permitir entrar novos hábitos, novos comportamentos, novas questões aí. Agora vamos trazer, pessoal, pro lado dos relacionamentos. Como que está o seu relacionamento hoje? Ou se você não tem relacionamento nenhum. Gente, já é comprovado que nós nascemos para nos relacionar, isso faz parte da vida. Então, se eu não estou me relacionando, alguma questão tem aí. Algum trauma, algum bloqueio. Relacionamento faz parte da saúde da natureza humana. Então, se você não consegue se relacionar, ou seus relacionamentos são todos tóxicos, ou seu relacionamento atual não está legal, então precisa trazer mudanças para essa área. Seja ou sair desse relacionamento, ou trazer um alinhamento para esse relacionamento. Você precisa mudar alguma coisa, o seu companheiro também, vocês precisam se ajustar, vocês precisam se conhecer melhor, entender melhor as necessidades do outro e as suas necessidades para ajustá-las. Como que está a relação sexual? Você está com disfunção sexual? Está com dificuldade? Não consegue ter uma boa, né, relação sexual? Não sente desejo? Então, assim, se está tendo algum problema nessas áreas, você precisa trazer mudanças. Precisa procurar um médico, precisa entender como que está a sua questão hormonal, precisa entender como que está o seu emocional, que também afeta tudo isso, né? Então, muitas vezes, nós fingimos não enxergar as coisas. Fingimos que não precisamos mudar. Que não precisamos abandonar velhos hábitos e comportamentos. Será mesmo? Né? Então, nós precisamos trazer, né, clareza e sermos realistas com nós mesmos. Porque nós almejamos querer viver uma vida melhor, termos relacionamentos melhores, nos sentirmos mais bonitos, nos sentirmos mais felizes, mas não estamos dispostos a abrir mão daquilo que está afetando a nossa vida, impedindo essa evolução, essa melhora, né? Agora vamos trazer para o financeiro e profissional. Como a Elô falou, eu estou trabalhando num ambiente que eu não gosto, mas eu estou lá só por causa do dinheiro. Ou o dinheiro na minha vida nunca entra, ou quando entra do nada some. Tenho uma dificuldade enorme em administrar as minhas finanças. Eu sou aquela pessoa que eu não paro emprego nenhum. Ou não consigo identificar qualquer melhor área profissional. Eu faço cursos, busco conhecimentos, mas eu não consigo ingressar em nenhuma área. Não consigo me desenvolver profissionalmente falando. Então, é preciso trazer mudanças para o seu setor profissional e financeiro. Tem alguma coisa, alguma crença que precisa ser eliminada. Você precisa deixar ir para uma nova maneira de você vivenciar a sua vida financeira e profissional entrar. Não tem como o novo entrar na sua vida se o velho não sair. Isso é constatado cientificamente falando. É a lei, né, da gravidade. Um lugar ocupado não tem como ser ocupado por duas coisas ao mesmo tempo.
Então você precisa refletir sobre. E será que você está disposto, disposta a olhar para isso? E eu vejo muito, sabe? Nós todos temos uma tendência muito grande a sermos vitimistas. E o que é isso, Gislaine? É culpabilizar as outras pessoas. É o governo. Minha situação financeira está assim por causa do governo. É minha mãe, é meu pai, porque eu vivenciei uma situação traumática na minha infância e por isso que eu sou do jeito que eu sou, né? Como a Elo falou, a síndrome da Gabriela, e eu não vou mudar, não tem como eu mudar o que eu vivi, então não tem como mudar como eu sou. Gente, todos nós passamos por alguma situação traumática nas nossas vidas. Se você está vivo aqui nessa terra, algum trauma você vai ter que ter em algum momento da sua vida. E principalmente na infância, todos nós tivemos. Só que o que acontece diferente em situações diferentes, opostas, né? Por que uma pessoa ela consegue se desenvolver mais rápido ou consegue se desenvolver na vida e outras não? Porque algumas pessoas liberam situações traumáticas, ressignificam e se permite enxergar novas possibilidades, novas maneiras de viver, novas maneiras de agir, acessar novos conhecimentos, acessar novos lugares, acessar novas pessoas. Muitas vezes, pessoal, mediante aos nossos processos, mediante as nossas experiências, mediante aonde nós crescemos e as informações que nós obtivemos, as instruções, né, os acessos que nós tivemos, que foram limitados, nós não conseguimos enxergar outras possibilidades de vivenciar a vida. Muitas vezes uma mulher que cresceu em uma família que os pais tinham um relacionamento tóxico e as tias, as irmãs, as primas, aquela estrutura familiar, aquele contexto, era um contexto onde viviam repetindo padrões de relacionamentos tóxicos. Essa mulher, ela não consegue enxergar possibilidades de relacionamentos positivos. Ela vai ser aquela mulher que vai dizer assim, homem nenhum presta, é melhor ficar sozinha mesmo do que casar, relacionamento dá muito trabalho. Se você vê alguém falando isso, possivelmente essa pessoa ela não tem referências de relacionamentos positivos na vida dela. E um outro, pegando um gancho aqui, Gi, te interrompendo, mas uma outra fala que eu tenho ouvido também é assim: eu vou trocar de relacionamento? Vou nada, vai começar tudo de novo? Não, deixa esse daí mesmo. Melhor Gente, ficar assim, melhor né? ficar com esse daí. Opa, ou com essa, né? E aí? Então, e às vezes até dependendo da religião, lembrando, não estou criticando, julgando nenhuma religião, mas às vezes tem uma religião que prega que você não pode se separar, tá? A maioria das religiões. E aí você está num relacionamento que está te matando, literalmente falando, e você não quer sair desse relacionamento. Ou por medo, né, Elô, como a Elô falou, medo de recomeçar, ou medo de julgamentos externos. Então, nós temos que compreender os nossos cenários. E essas pessoas que vivenciam esses cenários, elas não têm uma referência de um outro tipo de cenário, de uma outra vivência. E muitas vezes você aí não tem, né, essa referência. Eu mesma não tinha referência nenhuma durante anos. Tanto da questão de relacionamentos saudáveis, quanto até mesmo de um relacionamento saudável com o dinheiro. Quantas famílias vivem endividadas e aquelas pessoas que nasceram nessas famílias não têm referência de uma vida financeira saudável. E aí ela vai reproduzindo mais daquilo. E acha que uma maneira saudável de se viver financeiramente é sempre endividadas. Isso é o histórico da maioria das famílias brasileiras, pessoal. Compreende? Então, assim, e como mudar isso, Gislaine? Compreendendo primeiro que você precisa deixar ir essa maneira de pensar, porque existe sim uma outra maneira de pensar e uma outra maneira de viver a vida, financeiramente falando, profissionalmente falando e emocionalmente falando.
Quando eu compreendo isso, eu já abro portas para deixar ir o velho, a maneira velha de existir e de viver. E quando eu compreendo que eu posso viver de uma outra maneira, aí qual que é o próximo passo, Gislaine? Vou buscar conhecimento sobre. Vou buscar ajuda sobre. Vou buscar referências de pessoas que já vivenciam algo diferente para ver como que essa pessoa interage com a vida. Ver como que essa pessoa, como que é o relacionamento dessa pessoa. Vou ver exemplos de relacionamentos saudáveis que não existem na minha família, mas existem fora. Eu vou procurar. Hoje nós temos a internet que traz, né, um acesso rápido a informações. Então busque na internet que seja. Se você tem uma colega que você olha assim, nossa, eu acho que o relacionamento daquela pessoa é saudável. Se aproxime dessa pessoa. Pergunte como que é para ela um relacionamento. Como que ela vivencia o relacionamento. Quais são as crenças dela sobre relacionamento. Porque com certeza ela vai ter informações novas para trazer para você. Conhecimentos que você não tem. E vai somar cada vez mais para você nessa sua nova fase, na sua nova escolha. Tudo isso. Nós precisamos decidir. O que eu vejo é que as pessoas elas querem mudança, mas elas não querem obter novos conhecimentos. Né? Durante meus atendimentos eu vejo uma resistência enorme. Quando eu inicio um processo, aí entra a postura autossabotadora do vitimista. Ah, mas isso daqui, eu não sei nem o que eu tô fazendo aqui, porque isso daqui é um problema da minha mãe, com a minha mãe, a culpa é da minha mãe, do meu pai lá atrás que fez isso comigo. Minha não, eu estou ótima, eu sei muito bem o que fazer da minha vida. Aí essa pessoa diz pra mim que sabe muito bem o que fazer da vida dela, mas ela está reproduzindo relacionamentos tóxicos a vida inteira. Ela fala pra mim, Gislaine, eu sei muito bem o que fazer da minha vida, mas a vida financeira está totalmente tumultuada. O profissional, ela não deslancha. Ela tem muito conhecimento, mas tem dificuldade de se expor, de ir lá, dar a cara a bater e correr atrás dos sonhos dela. Aí essa pessoa me diz que sabe muito bem o que fazer, que a culpa é da mãe, é do pai, que não tem problema nenhum com ela. É uma pessoa que não quer olhar pra si. E aí a gente fala assim, está na hora do ser humano olhar pra si. Aliás, está não, sempre foi. Sempre foi, né? Mas hoje falamos, refalamos, falamos e refalamos. E aí a gente chega e fica até chato, porque a gente fala assim, nossa, mas você tá falando a mesma coisa? Tô falando porque eu tenho certeza que não olhou. E, gente, eu vou trazer pra vocês, porque assim, eu atendo também jovens, né? E muitas vezes também eu vejo pais que me procuram porque querem ajudar os seus filhos, tudo mais, o processo de desenvolvimento deles, mas esses pais não querem olhar pra si. E os filhos, eles vão ter sempre uma tendência a reproduzir o mesmo padrão que os pais. Então, quando você olha para o seu filho ou para sua filha e você muitas vezes projeta expectativas, eu quero uma vida diferente para o meu filho, para minha filha. Tudo bem, isso é nobre e é o ideal que o pai queira. Mas será que você não está utilizando, reproduzindo as suas expectativas nesse filho? E você está utilizando dessa situação para não olhar para si mesmo, para as mudanças que você próprio precisa fazer? Do que você precisa eliminar da sua vida, deixar ir da sua vida? Porque, aí volto também para o relacionamento afetivo amoroso. Porque meu marido ou minha namorada, meu companheiro, minha companheira precisa de um psicólogo. Ele precisa melhorar nisso. Será que é só ele que precisa? Ou será que é ele mesmo? Ou não é você que precisa se olhar primeiro, se transformar para que depois esse relacionamento se transforme, para que depois essa pessoa também se transforme? Por isso que existe aquela frase, né? Quem fala muito do outro tá falando de si próprio. Então, nós temos a mania de estar sempre olhando para o outro, né? Essa semana eu postei também algo perguntando, né? E se eu perguntasse quem é você hoje, você saberia me dizer? E é uma questão que durante, né, nosso workshop, né, Elo, todas as participantes tiveram dificuldade, ninguém sabia me responder. E eu, durante muitos anos, também tive muita dificuldade de responder isso se alguém me perguntasse. Eu também. E às vezes, até hoje, eu dou umas titubeadas. Porque assim,
A Elô de um ano atrás não é a mesma de hoje. E às vezes há um ano atrás eu responderia de um jeito e a de hoje não. Então por quê? Porque isso é uma constância. Isso é algo que a gente sempre tem que se olhar e saber de fato quem é você hoje. E não é quem sou eu sou nutricionista. Isso aí todo mundo sabe, o que mais? O que mais que você agrega pra você como seu eu? Eu falo que assim, é importante a gente estar sempre se questionando, a gente estar sempre se auto-observando, porque justamente por nós estarmos num processo evolutivo de desenvolvimento constante, é preciso estar atentos para que você tenha essa resposta, né? Quem é você hoje? Quais os processos que você passou, né, até o exato momento? E quais são os sonhos, os objetivos que você está almejando hoje na sua vida? Quais são os passos que você está dando e o porquê? O mais importante de saber o que é mais importante ainda você saber os seus porquês. Porque muitas vezes se alguém perguntar pra você, mas por que você escolheu essa profissão? E você não vai saber dizer. Né? Eu pergunto para os meus clientes nos atendimentos, por que você se casou? Se eu perguntasse para você hoje, por que você se casou? Quem está casado? Ou por que você entrou nesse relacionamento? Você que está no relacionamento. Você saberia me dizer o porquê? E esse porquê é um porquê que vai te trazer uma postura, né, evolutiva, ou é um porquê que na verdade é uma fuga? E nem vem com essa de que eu me apaixonei. Jura? Não, porque a maioria fala isso. É porque eu me apaixonei. Tá. Além, né? Gente, a maioria das pessoas que entram nos relacionamentos ou é por fuga. Eu falo por experiência nos meus atendimentos e por experiência individual minha no passado. Por fuga. Carência, né, gente? Carência ou por expectativa. Vou trazer um exemplo de um atendimento meu, tá? Uma pessoa me disse uma vez assim, Gislaine, eu entrei nesse casamento pra construir uma família oposta à que eu tinha. Aí você me diz assim, mas não é um motivo nobre? Depende como você enxerga, porque essa pessoa, ela estava reproduzindo o mesmo padrão de comportamento anterior. Quando você casa para fugir da sua família de origem ou para, de alguma maneira, provar para sua família de origem que você tem condições de construir uma família totalmente diferente daquela, você está, na verdade, indo para uma situação nova, mais vinculada com o passado do que com o presente em si. É como se você estivesse carregando. Isso, e a tendência de você reproduzir mais do passado é muito grande. O certo seria você me dizer, Gislaine, eu estou me casando para construir a minha vida e a minha família do meu jeito, honrando a minha família do passado. Eu estou entrando num relacionamento novo porque eu não quero... Olha já a frase. Eu não quero reproduzir mais do relacionamento anterior. Ou você ainda sente mágoas do seu relacionamento anterior e você quer entrar num novo justamente para provar que você consegue fazer algo diferente. A tendência de você reproduzir um relacionamento frustrante ou tóxico que seja igual foi no anterior é muito grande. Você tem que fazer as pazes com o seu passado. Aí voltamos. Faço as pazes com o meu passado, deixo ir o meu passado, honro o meu passado, entendo que foi necessário para o meu desenvolvimento e estou entrando em um novo relacionamento nova. Não carrego as dores, a raiva, a mágoa, o rancor do passado. Eu estou entrando nova. Uma pessoa que aprendeu, que evoluiu, que honrou o passado dela, deixou o passado no passado para ingressar em um novo ciclo. E fazer a diferença nesse novo ciclo. Isso. Entendem a diferença, gente?
Por que nós achamos tão importante vir abordar esse tema essa noite? Porque eu percebo nos meus atendimentos, a Elo também, a dificuldade das pessoas deixarem ir, e percebo em mim mesma. Porque você acha que eu não tenho dificuldade? Tenho. Todo mundo tem, né, Gi? Todo dia é uma coisa que a gente fala assim, não, isso daqui não me pertence mais, tchau. Isso daqui não, eu tô com esse pensamento, opa, não, por que eu tô com isso? Não, vamos ressignificar isso. O que eu aprendi com isso? É um trabalho diário, né, Gi? E uma dica, gente, muito simples para você trabalhar o deixar ir, o desapego. Começa pela sua casa. O que você precisa tirar da sua casa? O que você precisa arrumar na sua casa que está quebrado? Faz tempo que você não arruma uma torneira, né? Ah, sabe o que uma tem? pintura. Além disso, a asa de uma xícara. Sim. Às vezes tá quebrada. E tem um monte de xícara nova. Você não usa as novas e fica usando aquela quebrada. Treina, joga fora essa quebrada, começa a usar a nova roupa, gente. Eu durante anos fui apegada a roupas. Hoje eu já, toda vez que eu compro uma peça nova, eu já tiro uma velha. Então assim, uma roupa rasgada, mulherada principalmente, homem também usa, né? Mas mulher mais. Roupa rasgada, você tem um monte de roupa nova lá no seu guarda-roupa que você nem lembra e fica usando aquelas roupas rasgadas em casa. Furada, né? Gente, às vezes, gente, eu começo a olhar e falo, meu Deus, deixa eu jogar isso aqui fora, né? Entrar o novo. E isso é treino pra vida. Você começa a limpar o seu guarda-roupa, limpar a sua casa, você vai ver que daqui a pouco você está trazendo uma limpeza e transformando as outras áreas da sua vida. E você se sentindo muito mais feliz. Porque isso traz felicidade e alegria. Por exemplo, mulheres aí que estão frustradas, sobrecarregadas. Você já tentou tirar um dia pra você? Um dia pra você se cuidar, pra você se amar, um dia pra você pagar uma massagem. Quem aí já pagou uma massagem pra si mesma? Homens também. Muitas vezes nós reclamamos, porque meu marido, meus filhos, eu tô cansada dessa vida, só estresse, só sobrecarga. Mas você aí não tira um dia para descansar. Você aí não se permite, muitas vezes, pagar algo para você mesmo, mesma. E o que é isso? Muitas vezes está relacionado às crenças familiares. Que dizia, isso daí é luxo, isso daí é supérfluo, não, vou fazer isso não. Gastar dinheiro com isso? Onde já se viu? Então, gente, está na hora de você aí de casa, assim como eu e a Elo, trabalhar as suas crenças, eliminar o que precisa deixar ir, para o novo entrar na sua vida. E você poder construir um novo futuro. Isso mesmo. E pessoal, para aqueles que querem ingressar em uma transformação mais profunda, quer transformar a sua saúde física e emocional, nós estamos com agendas abertas, tanto eu quanto a Elo. Você pode vir fazer um tratamento complementar, onde eu irei olhar, para o seu emocional, para todas as áreas da sua vida, num contexto geral. E a Elo irá olhar para a sua saúde física também, hormonal. E juntas iremos trabalhar tanto o seu físico, como todas as áreas da sua vida e o seu emocional. Estamos com a agenda aberta aqui em Hortolândia. E para quem desejar aí, os meus atendimentos também podem ser feitos online. E aí não tem barreira, né? Porque a gente consegue atender o mundo todo. Isso mesmo, pessoal. Também trabalho com atendimentos online e presenciais. E você aí que está disposta a trazer um movimento maior para sua vida, se abrir para novas e infinitas possibilidades, de enxergar, coisas que hoje você não consegue sozinho, sozinha, enxergar a possibilidade de vivenciar uma vida mais prazerosa, mais saudável em todas as áreas da sua vida, é só nos chamar que nós estamos aqui disposta a te ajudar com toda certeza a transformar a sua vida. Pessoal, é isso por hoje, Gi. Em plena sexta-feira, espero que a gente tenha conseguido trazer um pouco do desapego para vocês, para que realmente vocês pensem, repensem, aproveitem o final de semana. Pelo menos para nós aqui na nossa região, a tendência ainda é chuva, ainda é ventania. Então, assim, não dá pra gente fazer muita coisa.
Então tá na hora de você abrir seu guarda-roupa, abrir seus armários e fazer outras pessoas felizes, porque eu tenho certeza que tem coisa aí que estão boas, inclusive, e que não te cabem mais nesse novo eu que você quer se tornar. Isso mesmo, pessoal. Uma nova maneira de existir, de se relacionar muitas vezes consigo mesmo, consigo mesma. Será que você olha para você mesmo aí como aquela criança lá do passado, como aquela pessoa há anos atrás que você não é mais? Não tem como você ser a mesma pessoa, não tem como você objetivar 100% as mesmas coisas. Então está na hora de você olhar para si mesmo, para si mesma e enxergar novas possibilidades de interagir consigo mesmo e com a vida, para que você possa construir uma vida muito mais saudável e feliz. Um beijo enorme, gratidão imensa, esperamos ter contribuído com todos vocês e ter trazido, né, a importância de deixar ir velhas coisas para que você possa se permitir vivenciar novas experiências transformadoras e felizes. É isso aí, pessoal. Beijo, beijo, gratidão, excelente final de e semana. até a próxima. Gratidão a nossa sempre. E mandem pra gente aí temas que vocês querem ver, né? Nos ver falar aqui, que a gente possa contribuir cada vez mais com todos vocês. Com certeza. Tchau, pessoal. Gente. Gratidão. Gratidão.